E falando em eleição de 2024, vamos focar nas eleições municipais aqui do Brasil, porque a gente volta a falar sobre o nosso agregador IPESP Analítica, divulgado agora há pouco, que traz aí um panorama sobre as intenções de votos para as principais prefeituras do Brasil nas eleições municipais do ano que vem. Já mostramos agora há pouco, então, e Yuri Pita está chegando, pode entrar? Pode entrar, vamos lá. Porque a gente falava agora há pouco da região sul especificamente, que mostrava muito essa questão de continuidade, tirando o cenário de Curitiba, mas Porto Alegre, na capital, Porto Alegrense, para a capital do Rio Grande do Sul e também Florianópolis, um cenário de continuidade pelo menos está se desenhando. Agora, qual que é o cenário da região sudeste, Yuri Pita? Aqui tá 2 para lá, 2 para cá, Muriel. E a gente vai mostrar já com a tabela. A gente está falando aqui da região sudeste, vale lembrar, a região sudeste é a mais populosa do país e concentra nada menos do que 3 dos 4 maiores colégios eleitorais quando a gente vai para o âmbito municipal. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nossa tabela aqui está na ordem alfabética, então vamos seguir a ordem do alfabeto, que é uma das cidades que não segue essa tendência favorável de reeleição. O prefeito Fuad Noman está aqui atrás de mim, aqui na 5ª colocação, embora esteja tudo muito embolado. O líder é o jornalista Mauro Tramonte, do Republicanos, com 18% nesse agregado das pesquisas. Carlos Viana, senador, Duda Salabert, deputada federal, Bruno Engler, deputado estadual. De novo, esse cenário de parlamentares também buscando a disputa. A outra exceção, aí eu vou pular a ordem para a gente falar das exceções, é aqui a capital paulista, em que o prefeito Ricardo Nunes está atrás do deputado federal Guilherme Boulos, uma situação que já é bastante conhecida. Outros 3 deputados federais estão tentando se colocar. Um deles, inclusive Ricardo Salles, ainda a ver se vai ser de fato candidato ou não e se vai ou não contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Nunes, dentro daquela linha que a gente estava falando com a Jussara, né, de tentando pegar carona no discurso da polarização e ter o apoio do bolsonarismo aqui em São Paulo. E Guilherme Boulos, já sabido desde o ano passado que teria o apoio do hoje presidente Lula. Aí as confirmações da regra do continuismo. Rio de Janeiro, segundo maior colégio eleitoral do país, Eduardo Paes, com amplo favoritismo nesse momento. Outros deputados federais, como o delegado Ramagem, Tarcísio Mota, buscando ali se colocarem. O doutor Tony de Paula também federal e a deputada estadual Marta Rocha também já na disputa. E Vitória, o prefeito Lorenzo Pasolini, que foi eleito em 2020 um pouco na carona do bolsonarismo, está ali com uma boa dianteira, sendo desafiado por um candidato do PT, João Coser, que foi prefeito de Vitória, e o capitão Assunção, que é um deputado estadual bastante conhecido lá do Espírito Santo, tentando ser o candidato do bolsonarismo lá na capital capixaba, um estado que tem muita força ali no discurso mais conservador. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem um eleitorado bastante forte entre os capixabas, Muriel. E é interessante que a gente está traçando alguns pontos principais para entender um pouco mais desse agregador, o que ele traz para a gente. E o Yuri traz esse ponto da continuidade, esse continuismo, quando a gente fala de repente, um prefeito tentar a reeleição e conseguir, a partir, então, do que as pesquisas mostram. Mas tem o fator que você traz para a gente também, que é o fator dessa polarização, que, eventualmente, ela pode vir a se repetir agora nas eleições municipais. E a gente sabe que São Paulo, especificamente, é um cenário que, certamente, deve vir aí uma polarização, levando em consideração que tem Guilherme Boulos de um lado, já apoiado pelo PT, já anteciparam isso, inclusive pelo presidente Lula, e aí tem Ricardo Nunes e Ricardo Salles, que a gente está vendo um cenário confuso, né? Porque Ricardo Salles até então seria apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Ricardo Nunes seria apoiado pelo PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Então é curioso esse cenário e certamente essa polarização aqui na capital paulista vai existir. Exato. E aí é aquilo que a gente estava falando com a Jussara Soares na entrada anterior. O quanto existe uma questão de avaliação da atual gestão. Guilherme Boulos tem feito um discurso muito crítico à atual gestão, mas também crítico ao bolsonarismo e conta com o apoio de Lula. Já fez evento na cidade ao lado do presidente. E da mesma forma, o prefeito Ricardo Nunes tenta fazer a defesa da sua gestão herdada de Bruno Covas. Ele era vice de Bruno Covas, assumiu em definitivo em maio de 2021 e, ao mesmo tempo, tenta incorporar o discurso bolsonarista. O que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro? Eduardo Paes, atual prefeito, né, já tem um histórico de gestões, é a terceira gestão dele
dos cariocas e fazendo a defesa da sua gestão. Mas conta também com o apoio do governo federal, do presidente Lula. A discussão é se o PT vai ou não vai, por exemplo, ocupar a candidatura a vice ao lado de Eduardo Paes. Por sua vez, o delegado Ramagem é o candidato escolhido ali por Jair Bolsonaro e vai fazer o discurso bolsonarista na capital fluminense. O que a gente vale lembrar em conta também, Muriel, já que a gente está falando da polarização. Dessas 4 capitais aqui da região sudeste, apenas em uma Lula ganhou de Bolsonaro, que foi aqui em São Paulo. Nas outras 3, Jair Bolsonaro ganhou, embora lá em Minas Gerais, Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte, mas perdeu no estado como um todo. E é curioso como Eduardo Paes, nesse momento, também está com um amplo número, pelo menos 41 já, levando em consideração a gestão dele que tem sido bem avaliada pelos cariocas. Tem a questão de boa avaliação da gestão e o fato de que o delegado Ramagem está se colocando agora. Foi eleito deputado federal com uma boa votação e agora que o nome dele vai começar a andar. A gente percebe que tem muito, né, no caso aqui, que é onde a gente olha aqui o cenário total, só tem um ex-prefeito, que é João Coser, lá de Vitória. Nas outras aqui, são parlamentares, são pessoas já que têm um trânsito na política ou que já concorreram à disputa de prefeituras, é o caso, por exemplo, da deputada Marta Rocha e de outros casos aqui, mas a grande questão que a gente percebe nesse cenário aqui, diferente lá da região sul, que muito ex-prefeito está se colocando, aqui tem um predomínio ou de quem está no cargo ou de parlamentares buscando um espaço. Essa questão do recall, que a gente chama, ainda é importante porque, verdade seja dita, nós, jornalistas, eles, políticos, já estão de olho na eleição municipal do ano que vem. Os eleitores, de fato, ainda estão começando, muito poucos que já estão, de fato, de olho, embora em várias cidades, como, por exemplo, aqui em São Paulo e mesmo no Rio de Janeiro, já tem uma corrida declarada ali. Mas Belo Horizonte, por exemplo, é um cenário completamente aberto. Seja porque a gestão de Fuad Noman tem problemas, não está sendo bem avaliada e não é um nome tão conhecido. Outro vice-prefeito que herdou a gestão de Alexandre Calil, que também deixou a prefeitura para disputar o estado e não foi eleito. Então tem algumas situações ali que ainda vai dar bastante emoção ao longo do ano que vem. Sem dúvida. E especificamente com São Paulo, eu vou ficar perguntando aqui, porque a gente vai vendo esse cenário e a gente vai lembrando. Guilherme Boulos, lembrando, foi para o segundo turno, né? E foi na última eleição, na eleição municipal, e Ricardo Nunes é a primeira vez que tenta realmente se eleger como prefeito. Que é o cabeça de chapa, exato. Ele tem um histórico de vereador aqui na cidade de São Paulo, foi ali na última hora escolhido como candidato a vice de Bruno Covas, que era outro vice-prefeito que herdou a prefeitura com a renúncia de João Dória lá em 2018, e Ricardo Nunes acabou assumindo praticamente toda a gestão, né? Dado que Bruno Covas faleceu precocemente ali com 5 meses do segundo mandato, em que ele, Bruno Covas, tinha sido eleito no segundo turno. Como você lembrou, a proporção agora me fugiu a memória, mas foi mais ou menos 60-40, 60% para Bruno Covas, 40% para Guilherme Boulos no segundo turno. E Boulos tem esse recall de ter disputado a prefeitura de 2020, não se elegeu, mas foi ao segundo turno. O PT não conseguiu nem chegar no segundo turno pela primeira vez em 2020. Márcio França era o que tentava pelo PSB e agora Tabata Amaral tenta fazer esse caminho de quebrar essa polarização Boulos-Ricardo Nunes. E ele acaba tendo agora esse apoio do PT, que deve indicar a candidatura a vice, a ver se aquelas articulações para a ex-prefeita Marta Suplicy, que é secretária da gestão de Ricardo Nunes, voltar ao PT para ser candidata a vice. Muita coisa ainda para acontecer, não só nos bastidores, mas no monitoramento que a gente faz aí com a ajuda do IPESP Analítica. Maravilhoso. Aproveitar para chamar a Jussara Soares, que segue com a gente aqui também. Jussara pode avaliar qualquer ponto que ela quiser aqui da região sudeste, qualquer espaço aí, qualquer município, capital. Sabe da história da Jussara, não né? Sei. Que Jussara vai contar. Ela viajada. Exato, conhece a região sudeste como poucos. Maravilhosa. Então escolha aí, Jussara. Nasceu no entroncamento ali de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais ali, não é isso? Exatamente, Itatiaia, o centro do mundo ali, ó, na tríplice fronteira, Rio, São Paulo e Minas. Tudo junto, misturado. É tudo com você agora. Escolhe aí para qual capital você quer falar. Se quer falar de todas elas, fique à vontade. Eu estava vendo o Yuri falar do agregador
agregador de notícias e eu falei, sabe quem vai gostar de ver isso, esse agregador, e ler, acompanhar tudo? É o pessoal lá do PL. Por quê? Porque eu estava acompanhando ali os bastidores e aí começa ali uma guerra de pesquisa, sabe? Olha, nessa pesquisa aqui, o Ricardo Nunes, que tenta a reeleição e tem a promessa do apoio do PL, ainda apresentam ali pesquisas que o Ricardo Nunes tem mais fôlego para fazer o confronto com Guilherme Boulos, né, que é o candidato do PT, vai ter o apoio do presidente Lula. Por outro lado, a turma que é ali pró-Ricardo Salles tem também ali apresentado ali uns números. Olha, não é bem assim. O Ricardo Salles tem chance para explorar essa polarização PL, bolsonarismo, PT e se sair bem ali no confronto com Ricardo Salles contra Boulos. Pois bem, nesse sentido todo que a gente está acompanhando nessas pesquisas, é isso que vai ajudar ali tomar a decisão. O que a gente tem em relação ao PL em relação a São Paulo? Valdemar segue ali com o objetivo de manter ali o seu apoio a Ricardo Nunes. Porém, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma certa resistência e já declarou diversas vezes ali, para qualquer interlocutor que chega nele, ele declara ali que preferia que Ricardo Salles tivesse o apoio do PL. Isso ainda é uma situação que vai ser levada mais adiante. No final das contas, o que Bolsonaro diz? Quem é o dono do caixa, o dono do partido aqui? É o Valdemar, no final, ele vai decidir. Porém, Bolsonaro, se PL optar mesmo por Nunes, Bolsonaro não está muito com vontade de se empenhar nessa disputa em São Paulo, entendeu? Então, isso é uma situação que vai ser legal de acompanhar ali essa definição de quem, de fato, vai ser o candidato, não apenas do PL, mas Bolsonaro. Eles estão empurrando isso o máximo possível, assim, até para março ali, porque tem os limites também ali de filiação, troca de partido. Se Ricardo Salles decidir sair do PL, ele tem um prazo ali também para mudar de partido, e aí ele precisa da autorização do Valdemar, a liberação para poder mudar de partido, afinal de contas tem ali a fidelidade partidária, ele precisaria de uma liberação para poder mudar de partido e aí tentar uma candidatura avulsa fora do PL. Mas aí tem um outro ponto no campo da esquerda, que tem a Tabata Amaral, que está ali, enfim, que é do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, lembrando, assim, só para trazer um pouquinho aqui, o presidente Lula, recentemente, numa reunião ministerial, pediu ali aos seus ministros que evitassem ali grandes embates ali entre eles mesmos, para não criar ruído no governo, né? Embates assim nas questões regionais para evitar ruído no governo. Mas aí ele mesmo tem essa questão, né? Que é Boulos e Tabata. Ele apoiando Boulos, né? E aí tem Geraldo Alckmin com Tabata candidata pelo seu partido. Vai ser interessante. São Paulo vai ser animado. É a briga boa, né? E como é pendular essa relação da esquerda que a Jussara estava lembrando, porque 2020 PT e PSB estavam em campos opostos e bem distantes, até porque aqui em São Paulo, verdade seja dita, o PSB sempre esteve mais próximo do PSDB, mais do campo da centro-direita, do que da esquerda. Mas na eleição passada, 2022, houve um acordo que juntou todo mundo. PT, PSB e PSOL, que é o acordo que fez a candidatura de Fernando Haddad, a candidatura de Márcio França ao Senado, abriu mão da disputa do governo estadual, Guilherme Boulos também abriu mão, foi para federal, foi o federal mais votado do estado. E agora não dá para fechar de novo essa junção, porque Tabata Amaral está se colocando, inclusive a filiação de José Luiz da Atena na semana passada, retrasada? Isso, semana passada. Semana passada, né? Eu ainda estava no timing das férias, aí eu já estou falando de 2024 como se fosse o ano agora, para mim já começou o ano. Mas enfim, de fato vai ser bem interessante aqui. E aí vale olhar também ali para Belo Horizonte, porque como é um cenário que está totalmente aberto, né, também tem candidato apoiado por Bolsonaro, que é o deputado estadual Bruno Engler, que encampa com bastante força o discurso bolsonarista, e o PT não consegue ter um candidato lá. Se falou do deputado federal Rogério Correia, mas a tendência é que o PT apoie algum candidato para tentar ali, talvez, repetir aquela dobrada com o PSD
do atual prefeito e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Muito bem, obrigada aos dois. Jussara, obrigada. Yuri, amanhã você volta? Amanhã volto no horário, aí a gente continua o nosso périplo pelas regiões do país, continuando com os dados do agregador do IPESP Analítica. Na região Nordeste, tem região Norte, região Centro-Oeste. Só para fazer o disclaimer aqui, claro, né, Jussara e Muriel, o agregador feito pelo IPESP Analítica, como a gente explicou, ele vai monitorar. Por enquanto, ele conseguiu monitorar 25 das 26 capitais do país, só Boa Vista, na região Norte, que não teve pesquisa possível de se aferir ali como está o humor do eleitor, mas aí a gente vai esmiuçar amanhã as outras capitais que faltam dessas regiões tão importantes, tanto para o lulismo, região Nordeste, quanto para o bolsonarismo, região Centro-Oeste e um pouco da região Norte. Muito bem, Sul e Sudeste já foram hoje, amanhã o resto das regiões, portanto, a gente traz tudo para você com o Yuri Pita aqui. Jussara também vai estar com a gente também amanhã, né? Obrigada aos dois, gente. Valeu, gente. Até mais. Obrigada.